pega a Bíblia, ainda em pé, para a gente ler a palavra. Aí em seguida, após a leitura, você vai sentar tranquilamente e vai ouvir a palavra de Deus. Abra em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba, que Deus abençoe vocês. Quero cumprimentar também os irmãos da rede social, que Deus abençoe vocês. Onde a nossa voz está chegando através da Rádio Capixaba e através da internet, a mão de Deus estará operando maravilhas também. Sim ou não, irmãos? Com certeza. Atos capítulo 10, versículo 38, para a nossa meditação. Esse momento é um dos momentos mais importantes do culto, se não é o mais importante. É importante que você preste atenção na palavra de Deus, no que Deus vai falar através da sua palavra. Quem ama a palavra diz amém. Saiba que no decorrer da ministração da palavra, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, Deus abre portas, porque a palavra gera bênção. Amém, meus irmãos? A fé vem por ouvir a palavra, não é? Se a palavra gera fé, fé gera milagres, gera bênçãos. Então é importante ouvir a palavra. Atos 10, 38. Quem já encontrou diz amém. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem. Ele andou fazendo o quê? O bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha que coisa linda. O que Jesus andou fazendo, hein? A palavra está dizendo, Pedro, né? Depois que ele pregou, ministrando a palavra na casa de Cornélio, ele está dizendo que Jesus, Deus ungiu o seu filho Jesus com o Espírito Santo e com virtude, e ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vamos ver, à luz da Bíblia, o que Jesus andou fazendo, né? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, santa, fiel, verdadeira, poderosa, inerrante e infalível e digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala comigo. Amém. Amém. Agora sim, pode tomar o seu assento tranquilo. Em nome de Jesus, desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Então vamos, à luz da Bíblia Sagrada, dizer algo importante que Jesus andou fazendo no decorrer do seu ministério público. O apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui na sua pregação na casa de Cornélio, que Jesus foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meus amados irmãos, o que foi que Jesus andou fazendo? Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo enviado de Deus para resolver o problema do pecado, antes de chegar à cruz para resolver o maior problema da humanidade,
que é o problema do pecado, antes dele chegar à cruz, ele andou fazendo o bem, curando enfermos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entendemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, quando ele no exercício do seu ministério público, Jesus revelou Deus para a humanidade. Jesus revelou a natureza de Deus. Quando ele disse no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30 ao 33, ele afirma: eu e o Pai somos um. Então responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas é por blasfêmia, e porque sendo tu homem, te fazes Deus. Jesus, uma de suas missões nesta terra era revelar a natureza de Deus. E mesmo sob ameaça dos judeus, mesmo sob ameaça dos religiosos daquela época, Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Então, mesmo sob ameaças, Jesus ele revelava a natureza de Deus, pois ele trouxe Deus aos homens. Além de revelar a natureza de Deus, Jesus revelou também o poder de Deus. Em várias passagens da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Jesus revelando o poder de Deus. E uma das passagens que eu quero citar é Marcos capítulo 4, versículo 39 ao 41. Quando Jesus estava no barco, juntamente com os seus discípulos, e sobreveio aquela tremenda tempestade, e o barco estava para quebrar, para virar, para naufragar. Quando Jesus repreende o vento, repreende o mar, repreende a tempestade, e ele transforma aquela tempestade em bonança, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos ficaram cheios de grande temor e diziam uns aos outros: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Jesus estava simplesmente revelando o poder de Deus. Jesus, ele revelou também a sua relação filial com o Pai. Ele disse em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo ali que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou ele, seu Filho amado. Meus irmãos, apesar da incredulidade de muitos naquela época, Jesus revelava a sua relação filial com o Pai. Alguém dizia: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Não é este o filho do carpinteiro de Nazaré?
Mas ele dizia: eu e o Pai somos um. Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus, meus irmãos, ele dignificou a humanidade. Isto significa dizer que ele tornou a humanidade digna. A humanidade era indigna. A Bíblia diz que depois que nossos primeiros pais pecaram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não tínhamos direito de salvação, não éramos dignos de Deus, não éramos dignos de salvação, não éramos dignos da graça de Deus, não éramos dignos do favor de Deus, não éramos dignos da salvação. Mas Jesus Cristo, que andou fazendo o bem, ele dignificou a humanidade, nos tornou digno. E Jesus foi dignificado por sua natureza humana, porque para dignificar a humanidade, ele teve que descer das maiores alturas, teve que abrir mão da sua posição de glória lá no céu, teve de descer e habitar entre os homens, se tornando humano. Mas quando Jesus quando ele humanizou-se para dignificar a humanidade, ele foi dignificado por sua natureza humana. Dignificado significa dizer que ele foi enaltecido pela sua natureza humana. Irineu disse que Jesus se fez o que somos para que nós tornássemos o que ele é. Atanásio, um dos pais da igreja, disse: Jesus se fez homem para que nós nos tornássemos dignos. Lá no Getsêmani, ele sentiu falta de amigos, orou a Deus, mas procurou Pedro e João. A necessidade de amizade e a inquietação da solidão são provas da verdadeira natureza humana e social do homem. Jesus, sendo divino, ele humanizou-se, se fez homem. Sendo Senhor, ele se fez servo e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando ele abriu mão da sua posição diante de Deus, desceu e por obra e graça do Espírito Santo foi gerado de uma virgem, a saber, Maria. Ele então estava humanizando para dignificar a humanidade. Porém, ele foi também dignificado por sua natureza humana. Que maravilha é saber que Jesus se tornou como um de nós, para que nós nos tornássemos como ele é. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Jesus foi dignificado por sua atitude para com as pessoas. Qual era a atitude de Jesus para com as pessoas? Ele foi dignificado, enaltecido pela sua atitude com as pessoas. Jesus tinha a mais elevada estima pelas pessoas. É só você ver o seu apego aos irmãos Maria, Marta e Lázaro, lá no capítulo 12 de João. Que bênção deve ter sido para ele naquela ocasião,
depois de momentos tensos e cheio de frustrações em Jerusalém, ele se reuniu com os seus amigos em Betânia para passar uma noite tranquila. Pelo menos em 3 ocasiões na Bíblia, Jesus aceitou convites para visitar a casa de um fariseu. Isto porque Jesus, ele tinha uma atitude coerente com todas as pessoas, sem acepção alguma. Ele teve interesse e ainda deseja alcançar e servir todo tipo de gente. Jesus, ele está aqui para abençoar você. Ele que andou fazendo o bem, ele continua fazendo o bem. Ele que andou curando os oprimidos do diabo, ele continua curando os oprimidos do diabo. Jesus está aqui. Jesus, ele foi dignificado por sua identidade com os que sofrem. Isto significa dizer que ele se identificava com as pessoas que estavam sofrendo. Foi assim que ele andou. Olha, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 16 ao 18: porque naquilo em que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Irmãos, como Jesus foi tentado como nós somos e venceu a tentação, então nós temos confiança de nos aproximarmos do trono da graça, na certeza de sermos socorridos em momento oportuno. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é o seu sofrimento, e nem sei o grau do seu sofrimento, nem em que área da sua vida você pode estar sofrendo, mas eu estou dizendo para você que Jesus se identifica com os que sofrem. Ele se identificou com as pessoas que sofriam, e ele continua se identificando com aqueles que sofrem. Jesus, ele teve compaixão das pessoas. Ele teve compaixão das pessoas. Pedro falou que ele andou fazendo o bem. E nós estamos vendo à luz da Bíblia como foi que ele andou. Jesus, ele teve compaixão das pessoas. O significado da compaixão de Jesus. A palavra compaixão é derivada de 2 termos latinos e significa sofrer com o que sofre. Sofrer com o que sofre. A compaixão, meus irmãos, impulsiona-nos a ir onde está a dor dos outros, a entrar nos lugares onde existe o sofrimento, a compartilhar o quebrantamento, o medo, a frustração e a angústia. A compaixão desafia-nos a clamar com os que estão na miséria e a chorar com aqueles que choram. Compaixão significa muito mais do que bondade. Compaixão é se colocar no lugar dos outros. Compaixão é chorar com os que choram. Compaixão é compartilhar com as pessoas que estão sofrendo. Aleluia! Aleluia! Em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 36, a palavra diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus via as pessoas sofrendo, ele via os pecadores, ele via pessoas desgarradas como ovelhas sem pastor, e a palavra diz que ele movia-se de íntima compaixão por elas. Qual é a natureza da compaixão de Jesus? Geral e particular, universal e não limitada, interna antes de externa e expressa em ministério útil. Jesus, ele sempre compadeceu das pessoas. E eu quero dizer a você que Jesus continua se compadecendo das pessoas nos dias de hoje. Por isso você pode confiar nele, você pode acreditar nele, você pode se entregar a ele, você pode sim confiar nas promessas dele. Aleluia, louvado seja Deus. A compaixão de Jesus fez com que Jesus tocasse as pessoas. Ele sempre estendeu a mão para tocar as pessoas. E todas as vezes que ele tocava num doente, o doente era curado. Todas as vezes que ele tocava numa pessoa oprimida, aquela pessoa era liberta. Quero dizer a vocês que Jesus está aqui para tocar em sua vida. E se ele tocar, vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Vai acontecer. Aleluia. Quando Jesus toca para encorajar. Jesus toca para libertar. Jesus toca para curar, Jesus toca para operar milagres, Jesus toca para abrir portas, Jesus toca para prosperar, Jesus toca para renovar, Jesus toca para que os céus se abram e uma cachoeira de bênção desçam sobre a sua vida. Aleluia! Hoje tem toque de Jesus aqui. Se você crê, levanta a mão e glorifica o nome dele. Eu disse que às vezes ele toca para nos encorajar. Em Mateus capítulo 17, versículo 7 ao versículo 8, Jesus chega para encorajar os seus discípulos. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os disse, olha, chegando-se, pois, Jesus e tocando-os disse, levanta-vos e não tenhais medo. Os discípulos não estavam entendendo bem, no momento da transfiguração, quando a voz de Deus desceu, eles ficaram cheios de temor, e sem entender direito, tiveram medo. Quando Jesus se aproxima deles, num toque de encorajamento, Jesus toca eles, dizendo, levanta ou levantai-vos, não tenhais medo. Jesus está falando hoje com alguém aqui, que está prostrado,
com medo, temendo o pior, temendo que aconteça o pior, e prostrou-se diante de qualquer sofrimento, diante do desânimo, diante da falta de coragem. Você está prostrado. Jesus está tocando agora para te encorajar, e Ele está dizendo: ei, levanta-te, não tenhais medo. Aleluia. O que é que está te colocando medo? Por que é que você está prostrado com medo, desanimado, perdeu a esperança? Acha que tudo está perdido? Não há um caminho, uma porta de escape. Jesus está dizendo: ei, levanta-te, não tenhais medo. Aleluia. Se Ele está dizendo levanta-te, não tenhais medo, é porque Ele está dizendo: eu sou contigo, crê somente. Eu sou contigo, crê somente. Eu sou contigo, crê. Aleluia, glória a Deus. Jesus está encorajando alguém aqui. Ele está tocando para despertar, para encorajar. Levanta, tenha coragem. Enfrenta esta tribulação com coragem. Enfrenta esta crise com coragem. Enfrenta essa adversidade com coragem. Enfrenta esse sofrimento com coragem. Não fique prostrado dizendo que está acabado, que você está eliminado. Não, Ele está dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Aleluia. Mas Jesus tocava também para abençoar. Em Marcos 10, 13 ao 16, a palavra diz que eram trazidas diante dele crianças enfermas, crianças doentes, crianças sadias. E a Bíblia Sagrada diz que ele, tomando-as nos braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando a palavra diz, fala em pôr as mãos, está falando em toque. As criancinhas que vinham até ele as tomava em seus braços, tocava e abençoava. Se Ele está tocando aqui esta noite para encorajar alguém, Ele está tocando para curar alguém aqui esta noite, para abençoar. Aleluia. É o toque da bênção. Diga comigo, é o toque da bênção. Ele está tocando para abençoar. Mas tinha o toque da cura também. Ele tocava para curar os enfermos. Ele tocava para curar os enfermos. A Bíblia fala em Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 35. Ali a Bíblia fala que Jesus tocou nos ouvidos de um surdo e também na sua língua, porque além daquele moço ser surdo, ele falava com muita dificuldade, falava quase nada. Ele era gago e não falava quase nada. Aí você vai ler em Marcos 7, 31 ao 35, que Jesus toca no ouvido dele.
E quando Jesus toca no ouvidos do surdo, Jesus diz uma palavra, efatá, que significa abre-te. E logo o ouvido surdo se abriu e o surdo passou a ouvir. E aí Jesus toca na sua língua e a sua língua se desenvolve e ele começa a falar nitidamente. É o toque da cura. Jesus está curando alguém aqui através do toque. Aleluia. Ei, você pode glorificar o nome dele? Jesus está curando alguém aqui através do toque divino. Esta palavra é profética. Seja curado em nome de Jesus. 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 Já tem gente sendo curado, já tem gente recebendo a sua vitória. Ei, já tem gente sendo curado. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Mais forte, porque Ele merece. Mais alegre, porque Ele merece. Aleluia, aleluia. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de vitória. Jesus andou fazendo o bem. Pedro tinha razão quando ele pregou na casa de Cornélio, dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu repito, Ele está presente aqui. Eu repito, Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Ele está presente aqui. Ele vai abrir portas. Ele vai curar. Ele está salvando vidas. Aleluia. Coloca a mão na altura do seu coração. Curve a cabeça e ore dizendo assim: Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por eu estar aqui, porque sei que estou aqui, porque o Senhor me trouxe aqui. E se o Senhor me trouxe aqui, é para fazer algo na minha vida. E eu estou pronto para receber tudo quanto o Senhor quer fazer por mim, em mim e comigo. Amém. Pode louvar o nome dEle. Aleluia, glória a Deus. Antes de orarmos ao Senhor, para que Deus nos ouça, nos abençoando, curando, abrindo portas e prosperando, eu quero fazer o apelo. É um momento muito especial. Jesus está te chamando. Jesus está chamando alguém aqui para salvação. Jesus quer que você entenda o processo de salvação. Alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se quiser, fique em pé, que eu quero orar por você e com você. Alguém aqui que ainda não se converteu, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se quiser, fique em pé. Como ministro da palavra, como pregador da palavra, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o apelo para você aceitar Jesus. Cabe a você tomar a decisão. Alguém aqui está desviado do Evangelho e hoje quer reconciliar com Jesus? Se quiser, fique em pé.
que eu quero orar por você. Você que está fraco na fé, você que está fora de comunhão e quer restabelecer a sua comunhão com Cristo, é agora. Jesus está te chamando. Ele vai reatar a aliança dele com você. Alguém aqui quer? Fica em pé. Vem aqui, vocês duas. Você e você, vem aqui à frente que eu quero orar por vocês aqui. Mais alguém? Mais alguém? Vem aqui à frente. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus quer salvar você. Esse é o toque da salvação. É o mais especial toque de Jesus. É o toque da salvação. E que bom que vocês duas entenderam que vocês precisam mais do que de uma bênção. Vocês precisam da salvação. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Ouvinte, você que me ouve, você que está afastado da comunhão, volta para Jesus. Senhoras, levanta a mão para Jesus. Você já foi de alguma igreja já? É desviada? Se batizou? Chegou a batizar? Não. E você? Chegou a se batizar, né? Levanta a mão para Jesus. As duas. Levanta a mão. A senhora também quer voltar para Jesus? Já foi membro da igreja? Batizada? Está voltando? Olha aí, 3 almas para Jesus. Levanta a mão. Olha aqui, senhora. Levanta a mão para Jesus. Tem mais alguém que quer Jesus? Aproveita a oportunidade. Diga assim as 3. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu estou restabelecendo a minha comunhão. Estou voltando para o Senhor. Estou me entregando a Ti de corpo, alma e espírito para servir ao Senhor como membro desta igreja. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o seu sangue para o dia da redenção. Vamos orar por elas. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe apresento essas 3 almas que tomaram a decisão, aceitando o Senhor, reconciliando, voltando, restabelecendo a sua comunhão. Salva, liberta, transforma, perdoa, regenera e vivifica, Senhor, para a glória do seu nome. Amém e amém. Vou pedir a vocês para dar o nome à obreira. Ela vai preencher aí um formulário, vai entregar o folheto Bem-vindo à Vida, e vocês vão estar firme conosco, firme com Jesus, firme na igreja. Quem está feliz diz glória a Deus. Aleluia. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus. Aleluia.